Lá pelos idos de 1888, o então imperador do Brasil, Dom Pedro II, estava na Europa a tratamento, né, por uma questão de saúde, e a princesa Isabel teve a delicadeza, teve a incumbência, teve a honra de assinar no dia 13 de maio o projeto de lei 3353, que promovia, dava a liberdade aos escravos. Esta lei foi chamada de Lei Áurea por ter sido assinada, né, por ela, pela princesa Isabel, com uma pena de ouro, a Lei Áurea. Muito bem. Desse evento, nós podemos fazer algumas considerações a respeito desse ato, né, como um ato, meu Deus do céu, absolutamente singular, um ato excepcional, né? Mas eu acho que vale aqui uma reflexão com relação a uma reflexão sobre este fato. Foi a libertação dos escravos, não especificamente de uma etnia. Se você não sabe, uma etnia ela tem uma representação muito específica. A libertação dos escravos ela tem muito mais a ver com uma condição existencial, com uma condição de liberdade. Não especificamente para uma etnia, mas para todos. Essa condição de escravidão, seja ela em que nível for, e sobre qualquer ser humano existente em solo brasileiro, estavam destituídos da condição de escravo de qualquer etnia. Predominantemente, a escravidão se deu através da etnia dos negros, vindos da África e que vieram a partir da diáspora africana para o Brasil, trouxeram, dentre outras coisas, né, trouxeram a sua mão de obra, né, uma mão de obra importantíssima para o desenvolvimento da nossa nação, para o progresso, para o desenvolvimento da nação, esta mão de obra em particular, né, mas trouxeram na sua bagagem a sua cultura. A sua cultura, quando a cultura no sentido mais amplo da palavra. A língua, nós utilizamos palavras do nosso linguajar cotidiano, da língua vinda dos escravos, vinda dos negros africanos que vieram, que aportaram aqui a nossa... Aportaram não é a palavra correta, mas foram trazidos para cá. Nós temos a comida, nós temos o linguajar, nós temos os usos e costumes, né? Indumentárias, roupas, tipo de tramado de tecido de algodão, isso é característico desse povo, né? E trouxeram também a sua religiosidade. E uma coisa que precisa ficar muito bem clara aqui, sobretudo os grupos do norte da África, que tinham a chamada a cultura iorubá. A cultura iorubá ela não necessariamente se expressa exclusivamente pela linguagem, mas se expressa também pela cultura. Os iorubanos, de Benin, Bengala, Guiné e outras regiões da África, tinham na sua expressão religiosa uma coisa que foi muito importante para o desenvolvimento de duas doutrinas religiosas consistentes aqui no Brasil. Primeiro o candomblé, e depois a sua dissidência em 1912, no Rio de Janeiro, através do médium Zélio Fernandino de Moraes, que deu origem à Umbanda, do qual eu sou membro, praticante, de corpo e alma, batizado, crismado, catulado, com todos os direitos que a Umbanda me permite. Bom, até esta data, 1912, não se tinha nenhum tipo de manifestação espiritual ligada a esta etnia. Deixa eu só voltar um pouquinho a 1888. Quando a princesa Isabel
liberta os escravos, liberta todos aqueles que estavam sob o jugo da escravidão de qualquer etnia. Está isso no projeto de lei 3353, de 13 de maio de 1888. Se você não sabe, vai estudar. Pois muito bem. A questão dos princípios de liberdade, claro, vindos da Europa, especificamente da França, mas teve um outro processo que talvez alguns poucos conheçam isso, que é o apreço, a atenção que a princesa Isabel deu à doutrina espírita criada ou desenvolvida ou manifestada por Allan Kardec. Quando ela recebeu os primeiros exemplares da coleção proposta, escrita por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, especificamente o Evangelho segundo o Espiritismo, ela teve uma sacada muito grande. Tá? A princesa Isabel, segundo relatos de pessoas mais próximas a ela já naturalmente era uma pessoa extremamente sensível e gostaria muito de que as sessões mediúnicas tivessem sessões mais a miúde no palácio. Não se tem um registro disso categórico, tá? Não vou aqui fazer nenhuma ilação sobre isso. Mas ela tinha esse carinho, ela tinha esse apreço, já tinha declarado essa questão da questão da espiritualidade. Né? Então, toda vez que você fala em questões espirituais, especificamente dentro do âmbito do cristianismo, é muito natural que a gente comece a pensar também dentro do âmbito da manifestação da espiritualidade como sendo uma possibilidade. Muito bem. Vamos para 1912 agora. Quando surgiu o movimento umbandista no Brasil, lá na Casa Espírita Nossa Senhora da Piedade, um movimento, foi uma dissidência do movimento espírita e também uma adequação aos ritos africanos propostos pelo candomblé. Então, o que conflui agora dentro do aspecto mediúnico? Por que eu estou falando isso hoje, no dia 13 de maio? Porque todo dia 13 de maio, ou nos dias próximos ao dia 13, geralmente final de semana, para ser mais cômodo para as pessoas, faz-se uma celebração para especificamente os africanos, para a etnia negra. E não se fala no sentido da liberdade. Não se cultua o sentido da liberdade. E o sentido da liberdade foi a razão primeira pelo qual essa lei foi promulgada. Então, quando se fala nesse assunto dentro do âmbito religioso, fica muito circunscrito a alguns desenhos, algumas, eu vou usar uma expressão assim, alguns rabiscos, né, algumas garatujas, que é a expressão mais correta, uns desenhos meio mal feitos, alguns layouts, a respeito do processo da inclusão do negro na cultura e da possibilidade deles nos transmitirem esse conhecimento através da via espiritual nas manifestações religiosas. Pois muito bem, essas manifestações, em alguns momentos absolutamente verdadeiras, absolutamente consistentes, fortes, evidentes, né? Outras são um amontoado de coisas deformadas acerca da manifestação espiritual. Isso acontece na Umbanda, isso acontece no movimento evangélico, isso acontece no movimento católico, isso acontece no movimento protestante. Não que nesses outros movimentos, além da Umbanda, tenha manifestações de entidades dos negros, dos nossos antepassados. Não é isso. É que eu falo dessas idiosincrasias. Então, quando a gente fala deste personagem agora, essa palavra, cria-se alguns personagens dentro do ambiente religioso e as manifestações, entre aspas, mediúnicas destas entidades,
elas estão desprovidas do sentido primário da sua condição existencial. Porque, na verdade, não só tinha pretos velhos, tinham pretos novos também. Assim como tinham brancos velhos e brancos novos. Então, a palavra preto velho acabou ficando como uma, sabe, uma designação meio que genérica deste, deste personagem. Porque as características espirituais destas manifestações diferem, mas diferem de forma assintosa das demais manifestações espirituais classicamente descritas na fenomenologia espírita. A fenomenologia espírita, ela não necessariamente é uma fenomenologia da doutrina espírita. A fenomenologia espírita é todo e qualquer aspecto manifestado de estados de consciência, quer seja através da psicofonia, através da psicografia, psicopictografia, né? Esse estado de consciência acopla-se ao indivíduo por um processo indutivo, por um processo possessivo e até numa pior situação, num processo de dominação. Tá? Mas esse processo indutivo, muitas vezes, colocou esse tipo de manifestação mediúnica, e especificamente as características dessas manifestações, nesta data em particular, como algo absolutamente distante de uma realidade espiritual. O contexto espiritual desta data, trazer a lembrança desta data, é trazer a lembrança da liberdade. O outro fator que nos deixa completamente de lado nas cerimônias, nas celebrações, depois eu vou falar delas, é o aspecto ligado à capacidade adaptativa. Então, quando você faz uma cerimônia, agora sim, dentro do âmbito religioso, dentro do aspecto doutrinário, quer seja do candomblé, o candomblé não cultua, ele cultua essas entidades de uma outra forma. Eu vou falar da Umbanda, que é onde eu transito com facilidade. Esta manifestação, neste dia em particular, ela vai suscitar em nós a capacidade adaptativa. O que significa essa capacidade adaptativa? Meu Deus do céu! Os estados de consciência que se acoplam nos médiuns, vibrando na corrente astral dos nossos irmãos africanos, nos nossos irmãos negros africanos, pretos velhos ou pretos novos, né? Esse sentido acoplado, buscado, que é capturado do plano astral para esta manifestação, para este dia, evoca essa capacidade adaptativa de indivíduos que foram tirados do seu meio, arrebatados das suas famílias, do seu convívio, da sua cultura, colocados em um navio atravessando o Atlântico sob as mais diferentes sofrimentos, agruras e dores e mortes, enfim, tudo. Aporta a um novo continente, a um continente do qual eles não conhecem, as questões adaptativas de lugar, o sofrimento pela escravidão e tudo isso. Então, essa capacidade adaptativa, ela deve fazer parte dessa cerimônia. O que acontece hoje dentro das casas espíritas, dentro dos ilês, dentro das casas que cultuam essas entidades da corrente astral da Umbanda? O que eles fazem? Vamos preparar uma comida? Pô, vamos preparar uma comida. Claro, vamos preparar uma comida, tá? Então, uma canjica, um bolo de milho, um feijão, enfim, vamos preparar uma comida. Sim, claro. Tá? Vamos preparar uma comida. Que comida é essa? Como é que eu tenho que comer essa comida? Justamente nos lembrando de que esta comida ela é oferecida aos participantes de forma escassa. Não é um lauto banquete. As pessoas não vão para se fartar em uma cerimônia dessa. Ao contrário, eu vejo essas cerimônias onde os caldeirões das comidas são oferecidos às pessoas. Bem,
A cerimônia ela deve lembrar a você o seguinte: você deve sair dessa cerimônia com fome. Você deve sair dessa cerimônia com o estômago vazio. Você deve sair dessa cerimônia refletindo a respeito da sua capacidade adaptativa. Você só é livre se você consegue adaptar-se às situações. Então, quando se reflete sobre este sentido espiritual do dia 13 de maio, quando se reflete sobre as questões de liberdade, nós nos remetemos a estas entidades da corrente astral, os pretos velhos da corrente astral da Umbanda, para nos lembrar, para nos incitar que nós precisamos ter capacidade adaptativa. A figura do velho foi trazida para o contexto por volta de 1925 até 1930. Tem alguns autores que falam, as narrações também são contraditórias, mas foi bem depois da instauração do movimento doutrinário no Brasil. Alguns 10, 12 anos depois aconteceu isso. Então, o que a figura do velho, tá? A figura do velho misticamente tem a ver com sabedoria. A figura do velho tem a ver com a experiência. Então, um preto novo é mais. Um preto velho não, preto velho ele já tem a figura arqueada, a figura carcomida pelo tempo, os cabelos brancos, tá? O seu bastão. A bengala não é porque a coluna... É um equívoco isso. Tá? As figuras que se desenham de uma manifestação mediúnica, porque algumas manifestações mediúnicas são desenhadas, são preparadas, é coreografado isso. Eu sinto dizer isso, mas é verdade. As pessoas coreografam essa manifestação mediúnica, é uma coisa... Eu sinto muito tá falando isso para vocês. Elas são coreografadas. Então, aquele cajado que ele carrega não é uma bengala porque ele está arqueado por conta de uma idade avançada e está com um quadro de lombalgia ou um problema de hérnia de disco. Não, absolutamente não é isso. O arquétipo do cajado representa o poder, a capacidade operativa, a capacidade a autoridade. A autoridade pelo tempo, a autoridade pelo conhecimento, a autoridade pela experiência, a autoridade pela capacidade interventiva. E a fumaça, a cachimba, né? O cachimbo, né? A fumaça, o tabaco. O tabaco, ele tem uma função magística altamente poderosa. O tabaco não é para entorpecimento. O tabaco não é para dar vazão ao vício, à dependência química, ao entorpecimento. Absolutamente não. Tá? O tabaco é a forma astral pelo qual, através da insuflação dos vapores advindos do chakra laríngeo, porque por ser o arquétipo do conhecimento, do poder, da experiência, através de onde se materializa isso no coração e na mente dos adeptos da doutrina? Através do quê? Através do coração e do chakra laríngeo. A figura da divindade, ela se manifesta em nós através do verbo. E é através do chakra laríngeo, através de uma palavra ou outra, envolta em uma cachimbada, envolta em uma barrufada de fumaça, envolto aos aromas que o tabaco nos oferece, um tabaco puro. Então, ela nos envolve na nossa atmosfera psíquica e este sentimento de liberdade, esse sentimento de expansão, esse sentimento de coragem para irmos adiante, para superarmos as nossas dificuldades. Ali reside a magia. Ali reside a macumba do negócio. Aí não, mas optou-se por criar um ambiente mais, bom, sei lá, mais festivo,
mais oba-oba, mais... Então, eu sempre tenho esse cuidado de, nesses momentos de celebração, trazer essa reflexão. Tá? Há um tempo eu pensava, puxa vida, mas a princesa Isabel, ela libertou os escravos, mas aí você, ao longo do tempo, você vai refletindo um pouco mais sobre isso. Ela não sabia nem porque estava fazendo isso, muito contrário, sabia sim, sabia muito bem o que estava fazendo. E ao libertar, você tem que dar condições para aquelas pessoas que estão libertas expressar-se de forma adequada, né? Para ela a oportunidade, né? Eu me lembro de ter falado isso num momento anterior ali, é a possibilidade de que as pessoas possam, aqueles que têm semente, que deem para aqueles que querem plantar a semente para a produção. Por outro lado, algumas pessoas ainda elas querem plantar, mas elas estão com fome. Então, não precisa dar a semente agora, deu pão, né? deu o alimento para que aquela pessoa possa sair dali nutrida, né? Muito embora tenha sugerido que você saia de uma cerimônia dessa com um pouquinho de fome, com a barriga nas costas, mas que você se sinta nutrido, não pelo alimento do estômago, mas pelo alimento da alma, pelo alimento do espírito. E que se você, ao sair de uma cerimônia como essa que está sendo celebrada por esses dias todos, ao sair desta cerimônia, você se sentir motivado a semear, se você se sentir motivado a plantar, motivado a crescer, tá? Você vai tirar essa força de onde? Você vai tirar essa força da cachimba de um preto velho. Você vai se apoiar aonde? Na bengala de uma preta velha. Tenham todos uma ótima semana. Deus abençoe a todos. Que Pai Oxalá, na divina misericórdia, vos cubra de graça, de bênção e de todos os favores que o universo pode te proporcionar. Até mais.